Deus vai derramar milagre sobre a tua vida. Fala para ele aí. Aleluia. Tu puxou alguém, tu chora à toa, hein? Eu cumprimento a igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E diante dessa igreja maravilhosa que vai morar no céu, quero deixar um versículo da palavra do Senhor que diz em Lucas 1:37, pois para Deus nada é impossível. Eu não sei como tu entrou aqui nessa noite, mas há uma resposta já para tu nessa noite. Para Ele nada é impossível. Aleluia. Em 2016 eu entrava na igreja, ao qual eu estava passando por um processo. A minha filha, eu estava no trabalho quando ela caiu com um ataque de epilepsia. E ali eu estava afastado também do caminho do Senhor. Meu irmão, Deus está falando nessa noite, né? Eu não sei como tu entrou aqui, mas tu não vai sair da mesma maneira que tu entrou, não, amém? E ali eu me encontrei com essa minha filha aqui, tomando um tombo, porque teve uma convulsão e ela começou a se entortar, começou a tremer. E a minha esposa entrou em desespero lá na casa da minha sogra, que mora lá para Piabetá, e me ligou dizendo que ela teve epilepsia. Eu não sabia o que era isso, eu nunca tinha passado por essa experiência. E ali ela começou a ter uma convulsão, caiu de cabeça numa pedra, porque ela perdeu o movimento, e caiu, bateu de cabeça na pedra, e começamos a ter problema com a nossa filha com epilepsia. Uma doença que não tem cura, uma doença incurável, ao qual a palavra de Deus diz que um homem veio buscar favor de Jesus, que seu filho sofria pela mesma doença. E ali eu comecei a buscar os médicos aqui para poder alcançar o favor dos médicos para ajudar a nosso sofrimento. E o médico do Rio diz que nós temos que participar da clínica da família, temos que esperar o nosso tempo, que tem muitas crianças com esse problema, muitas crianças com outros problemas de saúde, que não seria tão fácil assim. Mas Deus enviou um pastor, amigo nosso, para poder nós nos consultarmos com o médico lá no hospital de Acari. Chegamos lá, eu e minha esposa, 1h da tarde, e quando foi 6h da noite, nós estávamos sendo consultados, mas nesse período, de 1 às 6, conhecemos mães que tratavam seus filhos com o mesmo problema que eu estava passando naquele período, com epilepsia. E uma mãe me indicou que aquele médico seria um dos melhores para mim, porque já cuidava do seu filho há 21 anos com essa enfermidade. A outra disse que já estava 18 anos com aquela enfermidade. A outra, mais nova, falou, eu já me cuido aqui com meu filho se cuida aqui com 3 anos com essa enfermidade. E Deus te deu um melhor médico. Eu falei, poxa, graças a Deus. E o médico olhou minha filha e falou, olha, pai, eu não sei o que tem na tua filha, porque não é só o problema, ela está com outros problemas também, e vão ser 3 médicos para cuidar dela por resto da vida. E eu vou te falar a verdade, ela não vai ficar curada, mas ela vai melhorar muito. E eu vou te indicar um psicólogo, um fisioterapeuta, além de mim, que sou neuropediatra e cuido de criança com essas doenças. Eu fui para casa muito triste, e o médico falou, eu não sei qual o problema dela, você precisa de uma ressonância magnética do crânio, ao qual assim que você tiver com esse exame na mão, eu estarei dando continuidade ao tratamento da sua filha. E eu atendo cada paciente de 2 em 2 meses, que é muita gente para me cuidar, e eu só estou nesse hospital às segunda-feira. Eu falei, tá bom, senhor. Fui para casa, fui ali em Campo Grande, vi o exame, sairia R$ 1.000, e eu estava desempregado na época, não pude fazer o exame. E meu primo, que também é da fé em Cristo, foi lá em casa me visitar na quinta-feira daquela semana. Chegando lá, viu a minha filha no estado de dependência total da minha esposa, porque logo em seguida ela teve mais outras convulsões. Ela foi perdendo o movimento da perna, o movimento dos braços, sozinha, rindo, e perdeu a visão, começou a não enxergar direito, e a minha filha virou uma criança especial. Eu chegava em casa do trabalho, o pouco que eu tinha, eu trabalho por conta própria, e chorava ao ver minha filha dependente, ao qual ela dependia da minha esposa para levá-la no banheiro, para tratá-la na boca, para fazer todo o serviço, porque ela já não podia mais fazer sozinha. E naquela situação, meu primo chegou lá em casa e falou, poxa, meu primo, você é um homem de fé, eu sei que você não está no caminho do Senhor, mas vamos no culto, ao qual lá tem um homem de Deus, aleluia, e ali Deus pode mudar a tua vida. E eu falei assim, vamos lá. Ele vai mesmo? Eu falei, vou.
Na segunda passada eu estava no médico da terra, um homem capacitado, ao qual existem os médicos para isso, Deus nos permite. Mas na outra segunda eu vim buscar a favor do médico dos médicos, aquele que não há nada impossível para ele, aquele que venceu a morte, o inferno, o principado, a potestade e legião, está à direita de Deus e vive e reina para todo sempre. E ali eu entrei naquela igreja. Eram 7:10, quando foi 7:30, a minha filha começa a ter uma crise de convulsão dentro da igreja, e ela começa a se tremer, ela começa a se debater, mamãe me ajuda, ela tinha 7 anos de idade, mamãe me ajuda, eu não quero ter aquele negócio, me ajuda, e minha esposa levanta, começa a tremer de desespero, porque a gente já não conseguia mais sofrer mais daquela dor, daquele sofrimento, e eu olhei para ela e falei, eu não vou. Ela, que isso? Eu falei, não vou. Eu só saio daqui depois da bênção apostólica. Aleluia. E eu sabia que o culto, aonde o homem de Deus estava, não acabava no horário normal que nós estamos acostumados. Acabava 10:30. E eram 7:30 ainda. Mas eu tinha certeza no meu coração que Jesus lá na cruz levou todas as nossas dores e enfermidade. E por suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E naquele momento eu falei, se Deus quiser, ele pode curar minha filha. A palavra de Deus diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Minha esposa, Abraão estava levando seu filho para ser sacrificado, mas creu que havia uma promessa na vida de Isaac. E creu que Deus ia ressuscitar Isaac dentre os mortos. E eu creio que Deus pode mudar a nossa vida. E a minha esposa começou a chorar, e minha filha se entortando, atrapalhou o culto ao qual o pastor estava falando, e o pastor parou naquele momento e falou, o que está acontecendo? E ela fala, minha filha está tendo um ataque de epilepsia, e meu marido só sai daqui depois da bênção apostólica. E o pastor naquele mesmo momento, com olhos de Deus, ele olhou para minha esposa e falou, a irmã congrega em algum lugar? Ela, não, eu estou afastada. Ele, você sabia que Deus não tem compromisso com quem não tem com ele? Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, amém? Às vezes você está pedindo a Deus um milagre, mas é necessário uma posição. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras dentro de vós, pedirei ao Pai no céu qualquer coisa, e vos será concedida na terra. E ali a minha esposa, não, pastor, estou afastado. Ele é? Por Deus me mostra numa visão, uma mulher dentro de um centro espírita, e eu vejo um boneco todo espetado, com teu nome na testa, e ela pagou muito caro, para te ver morta, porque ela quer teu marido. Eu estava no adultério e não sabia que aquilo iria destruir a minha família. A Bíblia diz, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. E naquele momento, a minha esposa começa a chorar e ele falou, você quer assumir um compromisso com Deus hoje? Para Deus perdoar seus pecados, escrever seu nome no livro da vida e mudar a tua história? E a minha esposa foi lá na frente com a minha filha tendo uma convulsão, falou, eu quero. E eu na cadeira como vocês estão, pensei, minha esposa volta, Deus cura minha filha e eu continuo no pecado. Eu pensei, irmão, assim que eu pensei, o pastor parece que ouviu meu pensamento e falou, cadê teu esposo? Aí ela, tá ali, ele vem. Bom, pastor, para que me chamar? Você já chamou minha esposa, ela tem que se consertar. Muitas das vezes a gente pensa assim, né? Que tem que se consertar ele, mas Deus está falando com a gente. Amém? E ali eu voltei. Cheguei até o pastor, ele falou, irmão, está congregando em algum lugar? Eu não, estou afastado, pastor, ele é? Deus não tem compromisso, varão, com quem não tem com ele. Você quer assumir um compromisso com Deus hoje? E falou, se tu voltar, tu vai ter que parar de beber. Tu vai ter que perder tuas amizades no mundo. Sabe aquelas 3 pessoas que você está com ódio dela mortal? Tu vai ter que perdoar elas. E se a tua mulher ligar, se tu tiver com amante, tu vai ter que falar a verdade. Tu não vai poder mais mentir. E o acusador começou a me acusar. E naquele momento, irmãos, eu me senti não preparado para voltar. E eu falei, não estou preparado. Foi em fração de segundo. Quando eu ia falar para o pastor, ele nem sabe disso, mas aquele que sonda a mente e o coração está aqui nessa noite. E ele é poderoso para mudar a sua vida e a vida da sua família. E naquele momento eu falei, eu não vou voltar não. Quando eu ia abrir a boca, a minha filha no colo da minha esposa deu um grito de morte. E ela desfaleceu. Quando eu vi meu pedacinho morrendo, eu levantei a mão. Eu quero voltar para o Senhor. E naquele momento o homem de Deus orou pela gente. Pegou o óleo ungido. A Bíblia diz, se está alguém contente, cante louvor.
Se está alguém enfermo, chama os presbíteros e os pastores e unja. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E tocou na testa da minha filha e falou: espírito de enfermidade, eu te ordeno, sai dessa criança agora. A minha filha chorar, a febre foi embora. E o Espírito do Senhor, que intercede por nós, e está na terra, tomou a boca do ungido e disse: assim diz o Senhor, o Deus que criou o céu, a terra e o mar, e tudo que nele se encontra. Da mesma maneira que essa doença veio e se agravou, deixando a sua filha nesse estado, essa criança. Eu, o Deus Todo-Poderoso, curo ela hoje para a glória do meu nome. Mas ela volta a ficar perfeita aos poucos, para saber que é eu que estou curando e não é o homem na face da terra. Minha filha continuou torta, sem andar, mas parou de chorar e a febre foi embora. Eu voltei para o banco. Jesus curou minha filha. A fé, a prova daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Se creres, verás a glória de Deus na sua vida. E naquele momento eu fui para casa, Jesus curou minha filha não estava andando. Aleluia! E eu fui para casa, comecei a botar minha vida no altar. No dia seguinte, fui pedir perdão a todo mundo que eu estava com raiva. Comecei a dizer para os meus amigos: eu já não bebo mais, voltei para o caminho do Senhor. Comecei a perder as amizades do mundo e comecei a conquistar. E aquele que se constitui amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Mas aquele que é amigo de Deus, tem um amigo verdadeiro, um amigo na hora certa, nas horas incertas, aquele que te protege, aquele que te livra, aquele que te guarda, aquele que te dá vida, vida em abundância, e no final te dá vida eterna. E naquele momento, eu fui para casa e comecei a dizer: Deus curou minha filha na terça, na quarta, na quinta. Quando foi sexta-feira, a minha filha levanta do sofá e sai andando sozinha, como uma criança que está aprendendo a andar. E eu olhei: amor, olha, e peguei a câmera para filmar. Quando a minha esposa olhou, começou a chorar, eu chorei. E a minha filha começou a andar como uma criança que está aprendendo. Em 1º de abril de 2016, Deus mudou a história da minha vida. E naquele momento a minha filha começou a andar com tanta dificuldade, mas a fé começou a gerar a força na minha vida. Eu disse: Senhor, o teu ungido, que ela voltaria a ficar perfeita aos poucos. Passará o céu e a terra, mas as tuas palavras não haverão de passar. E naquele momento eu comecei a orar, comecei a agradecer a Deus pelo milagre. 15 dias depois, levei minha filha para a escola. E minha filha estava andando igual o meu avô, que teve 3 derrames e já não tinha mais um lado. Ele era paralisado. E quando eu vi minha filha andando daquele jeito, eu olhei assim, eu falei: filha, anda direito. Ela: papai, eu estou andando direito. Eu falei: não está não, mas eu não podia assustar ela. Aí peguei ela, fui para casa, entrei no meu quarto. Jesus disse: vá para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai oculto, e o pai que vê as coisas ocultas te recompensará publicamente. Botei a boca no pó e falei: Deus, tu usou o teu servo, dizendo que ela voltaria a ficar perfeita. Eu creio, passará céu e terra, mas as tuas palavras não passará. Glorifica o teu nome na minha vida, para que aonde tu me levar, eu venha te exaltar na beleza da tua santidade. E ali comecei a chorar. 21 dias depois da profecia do homem de Deus, a minha filha estava correndo, pulando e dando cambalhota, como está aqui até hoje, para a honra e glória do nosso Rei, aquele que é digno de glória, honra, louvor, poder, domínio e majestade. E esse é o testemunho que eu tenho para edificar a fé dos meus irmãos. Creia, porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Glória. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Dá outra salva de palmas para Jesus, meu irmão.